O INSS pode estar ignorando 10, 15 e até 20 anos da sua vida trabalhada. E você nem faz ideia disso. Você começou a trabalhar antes de 94? Pagou o INSS direitinho? Então presta atenção, porque esse vídeo pode aumentar a sua aposentadoria e evitar um prejuízo que dura o resto da sua vida. E o pior, ninguém te avisa, nem o INSS. Mas hoje eu vou te mostrar o que está por trás desse cálculo escondido que o INSS faz e por que milhares de pessoas estão sendo prejudicadas todos os dias, em silêncio, um silêncio do INSS. Você conhece alguém que trabalhou antes de 94 e contribuiu certinho, mas se aposentou com um valor bem baixo, bem abaixo do que esperava? Pois é, isso não acontece por acaso. O INSS usa uma lei, uma regra que descarta automaticamente todos os seus salários antes de julho de 94. Sim, descarta, ignora, como se aquela parte da sua vida não tivesse existido. Para você entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Em 94, o Brasil passou por uma grande mudança econômica. É quando foi criado o Plano Real e a nossa moeda passou a ser o real, como a gente conhece hoje. Essa mudança afetou também a forma como o INSS calcula o valor das aposentadorias. E a nova regra diz o seguinte: só os salários de contribuição pagos depois de julho de 94 entram no cálculo da média que define o valor da sua aposentadoria. Ou seja, tudo que você pagou antes disso, mesmo que tenha sido por anos, com salários bons e contribuição em dia, simplesmente não é considerado na hora de calcular quanto você vai receber de aposentadoria. Esse é o ponto central. O cálculo do INSS desconsidera os valores pagos antes de 94 e isso pode reduzir bastante o valor da sua aposentadoria. Mas tem um detalhe que quase ninguém te fala e que pode virar o jogo ao seu favor. Vamos imaginar um caso real? A dona Maria, ela começou a trabalhar com 18 anos, em 1982. Ela trabalhou por 12 anos com carteira assinada, contribuindo certinho. Depois de 94, continuou trabalhando e contribuindo por mais 20 anos. Na hora da aposentadoria, ela esperava pelo menos um benefício de R$ 3.000. Mas o INSS aprovou um salário mínimo para ela. Sabe o que aconteceu? O INSS ignorou os 12 anos de contribuição antes de 94 na hora de fazer a média da aposentadoria dela. Esses anos contaram apenas o tempo total de contribuição, mas não ajudaram a aumentar o valor da aposentadoria dela. Por quê? Porque o INSS simplesmente desconsiderou todos os salários dela antes de julho de 94. E isso acontece por causa de uma regra criada na época do Plano Real, quando a nossa moeda virou real. E essa regra ainda está valendo hoje. E como o valor da aposentadoria é calculado com base na média dos salários, mas só a partir de julho de 94, todo o esforço de quem trabalhou antes disso simplesmente some do cálculo e some da sua aposentadoria. Mas antes, o tempo conta sim. Os valores, não. Agora você deve estar se perguntando, então não tem mais jeito? Tem sim, mas só se for do jeito certo. Muita gente comete o seguinte erro: acha que para se aposentar bem, basta pagar o teto do INSS. Nos últimos anos isso não adianta. Isso não funciona se você não tiver uma média salarial alta, uma média de contribuição alta ao longo da vida. Pagar o valor máximo do INSS sem estratégia, sem avaliar todo o seu histórico de contribuição e sem descartar as contribuições ruins, pode não mudar em nada a sua aposentadoria. E você quer ter a sua aposentadoria máxima? Então comenta aqui: eu quero a minha aposentadoria máxima, porque eu vou te explicar. Cada caso é único e é por isso que planejamento é fundamental. O planejamento da sua aposentadoria. E se você já se aposentou, o planejamento da revisão, para verificar as regras. Existem situações em que dá para descartar os piores salários da sua vida contributiva. E aí, com uma estratégia bem aplicada, você pode aumentar o valor da sua aposentadoria dentro da lei. Se você tem mais de 15 anos de contribuição, por exemplo, pode usar regras de descartes para valorizar os períodos da sua vida contributiva e melhorar a sua aposentadoria, inclusive os anteriores a 94. Mas atenção, isso não é automático. O INSS não faz isso por conta própria. Você precisa de um bom planejamento previdenciário para conseguir fazer isso com segurança. E se você quer entender se tem direito a aumentar o valor da sua aposentadoria, faz o seguinte agora, clica no link na descrição desse vídeo, porque eu separei uma parte da minha equipe
para tirar todas as suas dúvidas sobre a sua aposentadoria máxima. E nós vamos analisar o seu histórico, identificar as brechas que o INSS está ignorando e mostrar como conquistar o que é seu por direito, afinal você já trabalhou e eu respeito a sua história. Já são milhares de pessoas que passaram pelo nosso planejamento e estão hoje recebendo um valor justo. Porque respeitar a sua história é mais do que justiça, é dignidade. Você trabalhou duro, contribuiu com esforço, muitas vezes abrindo mão de outras coisas para pagar o INSS, não é verdade? E agora o sistema simplesmente ignora os melhores anos da sua vida? Não dá para aceitar isso calado, não é verdade? Mas com informação certa e orientação correta, você pode transformar a sua aposentadoria em aposentadoria máxima. Então, se você quer se aposentar com a aposentadoria máxima, já comenta aqui. Eu quero a minha aposentadoria máxima. Nos vemos no próximo vídeo.